Bom dia, luz do dia! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a obra de Joana de Ângelis. Vamos também entender como foi que chegamos até aqui, com tantos conflitos internos. Então, esse livro é o 15º livro da obra psicológica de Joana de Ângelis. É uma obra que começou a ser desenvolvida em 1989 e ela só foi finalizar agora em 2011. Então ela levou 22 anos para ser concluída. Ela foi escrita pelo médium Divaldo Franco, trazida pelo espírito que é a mentora dele, a nossa querida Joana de Ângelis. Ao todo são 16 livros independentes, então esse que a gente vai estudar é o livro 15. Vocês podem adquirir o livro na Amazon separadamente, é essa capinha que tá aqui, ó. Vocês podem estar adquirindo lá. Então, ela iniciou essa obra no século XX, em 1989, e ela só foi terminar agora, em 2011, né, há pouco tempo, e no século XXI. Porque toda a espiritualidade já sabia de tudo que a gente iria passar. Afinal, hoje, as doenças mentais são o mal do século. E a gente está indo cada vez mais para um buraco psíquico maior. Então, a gente vem sofrendo cada vez mais. A gente vê pessoas ansiosas, depressivas, com déficits de atenção, com síndromes, com ataques mentais. Então, toda essa obra já veio sendo preparada e trazida pela espiritualidade para que a gente pudesse estudá-la com o tempo e amadurecer e conseguir entender da onde que vem todos esses nossos sentimentos para que a gente consiga fazer então a nossa reforma íntima. Emoção e sentimento, sim, tem diferença e a gente vai entender agora quais são as diferenças dos dois. Vamos começar aqui pela nossa criação primeiro. Todos somos criados no ato da criação simples e ignorantes. E nós somos dotados apenas de 5 emoções básicas. Pois é com elas que a gente vai conseguir ali ter um começo, um início evolutivo para a gente poder reagir que começam a acontecer com a gente. Afinal, a nossa psique ainda é muito recém-criada. Então, a gente precisa dos sentidos ali, das emoções, para a gente conseguir sentir as coisas. As emoções são tristeza, alegria, raiva, medo e amor. Então, essas são as 5 principais emoções que todo ser tem e traz consigo desde o início. Todas as emoções, elas acontecem em uma fração de segundo. Ela é a reação que a gente tem a uma situação que acontece com a gente. Então, alguém pisou no meu pé, por exemplo. Eu vou ter uma reação e essa reação é a minha emoção. Ela é incontrolável. Existem outras emoções que são emoções híbridas, mas a gente vai falar disso mais pra frente no decorrer dos nossos estudos, no decorrer dos vídeos. Emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Ela é somente uma reação a um fato, a uma situação e a pessoas. É tudo que o nosso corpo reage às coisas que acontecem à nossa volta, independente com que esteja relacionado, se é com pessoas, com situações, com obstáculos, com coisas boas ou coisas ruins. Então elas são dirigidas ao exterior. Quando a gente sente raiva, por exemplo, a gente começa a sentir dor de cabeça, a gente começa a sentir ânsia. Quando a gente tá muito sente a tristeza, a gente começa a sentir coisas no nosso corpo. Então as emoções são responsáveis por fazer também, além da gente reagir, a gente ter reações fisiológicas no nosso corpo. Elas são muito intensivas e elas são inconscientes, a gente não tem controle. Então, não tem controle do que a gente vai reagir naquele momento. Ela tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Ela já vem ali no nosso kit da criação. Então, elas são todas voltadas para nossa sobrevivência. Paixão e amor. Vamos falar de paixão. Um dia você tá lá apaixonado por aquele cara, tá apaixonado por aquela menina, e aí você dormiu e no dia seguinte você fala, putz, essas coisas que a pessoa tá fazendo não é legal, não gosto mais dela, não quero mais nem ver esse ser pintado de ouro. Então, o que significa? Que era amor? Não, significa que era uma paixão. Então aquela pessoa apareceu, seu corpo reagiu, lembra lá do sentimento, do amor? Então ele tem aqui a emoção, que é o afeto. Então seu corpo reagiu àquela pessoa, só que ela é instantânea, ela é muito rápida. Com a mesma rapidez que ela vem, ela vai embora. Já o sentimento, ele envolve muito mais da nossa mente. Então a nossa mente é responsável por conseguir fazer com que a gente sinta o amor. Então a paixão, ela é uma emoção e o amor, ele é um sentimento.
sentimento. Ele é racional. Ele é algo que acontece conforme você analisa. Por isso que aí a paixão, ela acaba. Porque você analisou e essa emoção não foi responsável por fazer você sentir um sentimento de relacionamento, de amor com essa determinada pessoa. Então, por exemplo, o que acontece se eu chutar uma mesa, né? Aquele clássico, chutei a mesa e bateu meu dedinho. Vou ficar com raiva, porque é incontrolável. E o que eu vou fazer depois? Eu vou quebrar a mesa? Eu vou trocar a mesa de lugar? Eu vou aprender com isso que aconteceu? Aprender a prestar mais atenção nas coisas? Então, as emoções, elas estão ligadas com os nossos sentimentos. Tenho a emoção, em seguida eu gero um sentimento, que gera uma outra emoção, que gera um outro sentimento, e que tá ligado ao nosso livre-arbítrio. Ela é dirigida para o interior, então a emoção eu ajo e eu sinto para fora, é a minha reação. Já o meu sentimento, eu sinto para dentro, é algo que envolve o meu interno. O meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, elas vão acionar a lei de determinismo, que a gente já vai entender o que é. A junção das duas dá igual ao meu destino, ao que vai acontecer comigo. Então, as escolhas que eu tenho vão afetar completamente a minha vida material e a minha vida espiritual. O determinismo, ele é um conjunto de leis pré-definidas, criadas por Deus. E ele não pediu a nossa opinião, que o nosso livre-arbítrio, ele está totalmente correlacionado com as leis divinas. Essas leis divinas, elas são muito bem explicadas no Livro dos Espíritos. Já temos a condição de entender e compreender muitas coisas, mas que a gente realmente precisa parar, né? E prestar atenção, principalmente na causa e o efeito. Mas onde que está escrito essas leis divinas? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá. Aonde está escrito essas leis de Deus? E a resposta é: na consciência dos homens, na consciência de cada ser. Então, tudo aquilo que você escolher, pensar, fazer ou sentir é sua responsabilidade. Condutas S. Todas as vezes que eu decido adicionar a minha vivência, né, viver e ter uma conduta, palavras que começam com a letra S, eu vou gerar uma outra coisa no meu organismo muito boa. Então, quais palavras a gente tem com a letra S, por exemplo? Tem saúde, saudade, sabedoria, sinceridade, sono, sabor, serenidade. Todas as vezes que eu sinto eu tenho esse tipo de conduta, eu vou ter uma vivência dentro do meu organismo de amor, de apreço, de amizade, de afeto. Porque quando a gente sente aquelas palavras com a letra S que eu acabei de falar, a gente libera um hormônio chamado serotonina, que é um hormônio do cérebro que geram essas vivências lá. É muito importante que a gente comece a pensar de fato o que a gente tá pensando. E agora, se eu começar a ter as condutas R, revolta, raiva, ressentimento, rebeldia, rancor, remorso, aí as minhas vivências vão de letra A para letra D. Eu vou me tornar uma pessoa desanimada, uma pessoa que desiste fácil demais das coisas, depressiva, com muitas dificuldades internas, vou me sentir desolado. Por que eu vou sentir isso? Porque quando eu fico pensando na revolta, na raiva, no ressentimento, na rebeldia, no rancor e no remorso, eu libero cortisol. O meu cérebro, ele é estimulado por esses sentimentos, então eu fico ali, fico ressentindo o que aquela pessoa falou pra mim, eu devia ter feito diferente, eu devia ter xingado ela, eu fico criando aquele rancor, aquela coisa, e o meu cérebro, ele vai liberar cortisol, que é sim necessário pro nosso corpo, mas quando ele é liberado em excesso, ele se torna um ácido responsável por causar doenças no nosso corpo, doenças fisiológicas. A situação que a gente está vivendo hoje é condizente com as nossas escolhas. É como aqueles dias, né, que, por exemplo, eu acordo, aí eu tô sentindo uma coisa estranha, nossa, tô sentindo uma tristeza, não tenho vontade de fazer nada. Nossa, aquele dia parece estar tão chato pra mim. E aí eu não presto atenção naquele sentimento. E vai nutrindo ele, né? Sim. E quando eu não presto atenção, quando eu vejo, eu vou passar o dia inteirinho mal. Por quê? Porque liberou cortisol. E onde, de repente, nossa, aí eu começo a sentir lá uma dorzinha de cabeça chata. Ai, meu dia, né? Nossa, se eu tiver que sair pra trabalhar então, coitado daqueles que vão estar do meu lado. Vou estar chata, aquela pessoa insuportável. Que ninguém quer estar ao meu lado. Então é preciso a gente aprender a começar a prestar mais atenção nos nossos sentimentos, sabe?
eu não acordei legal. Poxa, eu acordei, sei lá, triste. Às vezes eu não dormi muito bem, tive um sonho que não foi tão legal, eu não me lembro, ou eu fui dormir não tão bem. E aí, o que eu faço? Será que não é mais fácil eu parar naquele momento? Poxa, são só os segundos. Deixa eu olhar pro lado bom, abro a janela, olho, mesmo que não tenha sol, mas é um novo dia. São segundos que fazem completamente a diferença. Olho para uma natureza. Se eu tenho um bichinho, vou lá cumprimentar ele. Se eu tenho alguém que vive comigo, mesmo que eu tô triste, bom dia. Olha, eu não tô muito bem hoje, mas a pessoa te pergunta às vezes, mas por quê? Fala, não sei não. Mas, sei lá, se você não tem o hábito de parar e conseguir elevar seu pensamento, conseguir transmutar sua energia, conseguir ir até a natureza, trazer para você uma energia que é a melhor energia, tipo, que a gente pode nesse momento trazer para perto de nós, porque Deus se mostra através da natureza, né? Se a gente tem uma pessoa do nosso lado, que a gente pode conversar, melhor, a gente às vezes desabafa, conversa um pouquinho, já melhora, mas se a gente não tem tantas formas. Fala sozinho, fala sozinha, sabe? Conversa com Deus, uma árvore, pode ser em pensamento, mas a gente tentar sair daquilo de alguma forma, mas a gente precisa fazer alguma coisa e não deixar que aquele sentimento faça com que o nosso dia inteirinho seja triste. Sim. Porque o nosso dia é muito importante e a gente precisa muito começar a entender isso, para que a gente possa realmente encontrar o caminho, né, da tal felicidade que todo mundo procura, que na verdade ela tá aqui, né? Sim. Não tá lá. O problema não é a doença do doente, mas o doente da doença. Então a gente tem que tratar quem está doente, não a doença. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tô me sentindo depressivo. Minha vida tá sem propósito. Eu vou tratar da depressão? Eu vou tampar o sol com a peneira? Ou eu vou tratar da causa? O que tá causando essa falta de propósito? Por que a minha vida está desse jeito? Então eu não posso tratar o efeito. O efeito é a depressão. Eu tive tantas condutas que eu não tô sabendo lidar comigo que eu caí numa depressão. Esse é o efeito. Mas a causa da minha depressão não é essa, por exemplo. Então, todas as nossas doenças, elas partem do nosso espírito. E o nosso corpo aqui, material, ele é uma máquina perfeita que reage a esses estímulos. Então, com o que você está estimulando o seu cérebro? Vamos imaginar uma escada. A gente tem aqui o meio, o degrau de cima e o degrau de baixo. O meio é eu continuar sendo do jeito que eu sou, não tô disposto a fazer nada, aceitei a minha condição. O degrau de cima é um degrau que me levaria para ser alguém um pouquinho melhor do que eu já estou hoje. E o degrau de baixo é aqueles sentimentos do ego, do orgulho, que eu já tô acostumada a sentir. Então, qual sentimento que eu tô nutrindo? Eu tô olhando para trás ou eu estou olhando pro meu agora para poder olhar pro meu amanhã? Então, a gente tem que refletir e entender que nós aqui na Terra estamos encarnados somente 10% consciente. A gente tá aqui para resolver 10% dos nossos problemas. Enfim, das coisas que vieram acontecendo durante toda a nossa existência. A gente tem, na verdade, 2 causadores aí das maiores doenças mentais, que é a depressão e a ansiedade. Depressão é o controle que eu gostaria de ter sobre o meu passado. Ansiedade é o controle que eu gostaria de ter sobre o meu futuro. Só que você tá vendo que tem um 0% aqui? Você não tem controle nem do seu passado e nem do seu futuro. O que eu acabei de falar pra você já tá no passado. Eu não consigo mudar. Eu já falei. Então eu não tenho mais controle dele. O que eu preciso fazer com o meu passado que me atormenta tanto? É isso que você vai entender até o final desse estudo. Como você vai aprender a ressignificar tudo o que te atormenta. Como tá a sua vida hoje? Se você não mudar hoje, amanhã vai ser sempre a mesma coisa. Então não pensa no futuro. Porque o futuro só vai existir se você viver o seu presente. Mas olha aqui, o controle que a gente tem do presente é 10%. Por que é 10%? Porque eu estou rodeado, eu estou num planeta, estou numa casa que o teto pode cair na minha cabeça, eu não tenho controle disso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pode vir uma chuva aqui, acabar toda a luz, eu não conseguir gravar mais meu vídeo. Eu não tenho controle disso. Então eu me arrumei todo pra sair e começou aquele pé d'água. O único controle que eu tenho é de 10%. Eu vou lá falar, ô Deus, dá só uma brecadinha aí. É claro. Então fala com São Pedro. É, o São Pedro, sei lá, pro São Longuinho, não sei. Pode esperar um pouquinho que eu vou sair. Não, você pode pegar um guarda-chuva ou você pode não sair. Ah, agora eu entendi! Que são as minhas reações frente às
situações das quais eu não tenho controle. É isso que a gente tem que entender e parar de querer controlar o seu passado, de querer mudar o que você fez, de ter falado algo que você deixou de falar, ou vice-versa, e o seu futuro. Então, hoje, o que você pode fazer hoje para ter um futuro melhor, para não ter um dia como ontem? Toda vez que a gente aprende alguma coisa, Deus vai te colocar numa situação ou para você ser exemplo para outra pessoa, ou para você ver se você aprendeu mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente aprende. Ah, eu já sou paciente. Já sou paciente, já tô aqui, já sou de regeneração. Aí Deus vai te colocar lá num hospital cheio de gente gritando, você com dor de cabeça, gritando na sua cabeça. E aí você vai lá e xinga todo mundo, briga com a enfermeira. Pronto, você não é paciente coisa nenhuma. Basta alguém pegar no teu calo, né? Basta alguém pegar. Naquele dia que você acorda, que nossa, tô com o pé esquerdo hoje. Eu tô tentando fazer a meditação. Aí vem alguém me chamar. Pô, mas você veio me chamar. Aí pronto, já briga com a pessoa que veio te chamar, com a mãe que veio te dar almoço. Aí você fala, perdi a paciência. Você nunca teve. Você nunca teve, então não tem como. Não existe perdi a paciência, perdi o controle. Então você nunca teve. Não tem como você perder algo que você adquiriu. Porque isso são virtudes. Virtudes, quando são adquiridas, é impossível de perder. Tudo que acontece é pra gente evoluir e pra gente poder passarmos pelas nossas próprias resistências interiores. Estudar o evangelho só caía a paciência pra mim. Eu falava, nossa, eu preciso realmente aprender a paciência. Ah, mas esse evangelho tá viciado. Só cai a mesma coisa, vou comprar outro evangelho. Aí você compra outro evangelho e cai de novo a paciência. E entender que somos espíritos tendo experiências terrenas. A gente não é da Terra tendo experiência com o mundo espiritual. Sim. Você é um espírito, eu sou um espírito. Então, você tem que entender esses dois princípios aqui. O princípio do prazer e o princípio da realidade. O que é o princípio do prazer? É tudo que você faz na sua existência que tira o foco. Qual é o foco da sua existência? Evoluir. Cada vez mais conseguir compreender as coisas sobre você, sobre a sua existência e evoluir na sua caminhada. Passa o dia inteiro vendo série, filme, você sai com os amigos, você só trabalha, sua vida é só trabalhar, só ganhar dinheiro, você não tem tempo pra absolutamente nada, você não consegue nem passar pelo mar sem olhar a beleza do mar, porque você tá tão nervoso com alguma coisa que aconteceu. Princípios do prazer é tudo que a gente tem prazer imediato, só que são prazeres temporários. Então a gente vive hoje uma geração de que nada tá bom. A gente quer muitas coisas e nunca satisfaz a nossa vontade. Por quê? Qual é a vontade do espírito? É evoluir. Então vamos lá. Tudo que eu quero, tudo que eu tenho não me leva pra uma evolução, então significa que tudo que eu tenho não vai me preencher. Por isso que eu sou uma pessoa vazia. Agora, o princípio da realidade é o que você quer pra você mesmo. Só que quando a gente escolhe ficar onde a gente tá, é onde começa a acontecer as coisas ruins na nossa vida. E aí a gente não aceita, Não. a gente reclama. Aí Deus é que tá castigando a gente. Mais fácil. Você escolheu continuar onde você tá. Se você sabe, a partir desse vídeo agora, que você é um espírito, que você tá aqui pra evoluir, então você tem que entender que você pode ter, mas é ter sem que o ter te tenha. E o ter tem que levar você para o ser. Isso significa não deixar as coisas controlarem a gente. Exatamente. Mas nós sabermos ter o controle de nós mesmos. 7 resistências internas, são 7 fugas que a gente tem. Distrações, tudo que me distrai, tudo que me causa preguiça, e não é preguiça material, é preguiça mental. Eu tenho preguiça de pensar, tenho preguiça de querer parar pra ver um vídeo aqui de mais de 40 minutos que vai me ajudar a me tornar um ser humano melhor. Procrastinação. Então a gente fica deixando pra amanhã, porque isso causa um prazer temporário na minha cabeça, então eu deixo pra amanhã, eu tenho tempo pra fazer. E aí eu reclamo, né? Que a minha vida não melhora. Não, todo dia eu faço as mesmas coisas, todas as coisas que acontecem comigo eu reajo da mesma forma, e eu reclamo que a minha vida não muda. Vitimismo. Só posso ter atirado pedra na cruz. O que eu fiz pra merecer isso? O que eu fiz pra merecer? O que você fez? Você escolheu passar pela situação que você tá passando. E se você não escolheu, o que você tá fazendo pra sair dessa situação? Também é uma escolha. Para de dar desculpa, que é outra resistência. Ah, eu não vou fazer isso por causa daquilo. Para de se explicar. A gente sempre tem desculpa, né? Ah, tem. Boas. Cada vez melhores, né? Nossa, a gente é muito bom nisso. Aí a gente não tem disciplina. A gente é indisciplinado e a gente tem a desordem. A gente vai falar muito sobre essas 7 resistências aqui. É a geração do analgésico. Nunca se teve tanto
quantos relatos de compra de remédio pra dor como a geração que a gente vive hoje. Mas não remédio pra curar a dor. Remédio para mascarar a dor. Dipirona, paracetamol, Buscopan, que não resolvem a causa. Porque a nossa geração, ela não quer sentir dor. Ela não quer sentir. Ela não quer nem parar pra pensar sobre tudo isso que eu acabei de falar. A dor é um impulso evolutivo. O que eu quero dizer quando a dor faz o que tem que fazer e se afasta? Quando acontece uma situação difícil na minha vida, e eu consigo aprender com aquela dor alguma coisa, ela passa. Quanto tempo você vai demorar pra aprender o que aquela dor quer dizer na sua vida? Ou você aprende, evolui, porque ela é um impulso evolutivo, ou você sofre. Só que é uma escolha. Se você quer sofrer, você escolheu sofrer. Você escolheu continuar naquela situação. E quando você não aprende, vai vir ela de novo ali, né? Por que a gente tá numa terra redonda? Porque vivemos em um planeta cíclico. As coisas se repetem. Pode reparar, é o mesmo tipo de pessoa que aparece na sua vida, são os mesmos tipos de problemas, só em algumas coisinhas diferentes, mas é a mesma coisa. Você fica, putz, o que isso tá querendo mostrar e tá querendo ensinar pra você? Nós somos mendigos emocionais. A gente precisa de muito pra sentir pouco. Nada satisfaz, a gente sempre quer alguma coisa. Pra satisfazer os nossos prazeres momentaneamente, aí ele não satisfaz mais, aí eu quero mais. Eu comprei um iPhone aqui, acabou de sair um outro, mas esse aqui já não serve mais, eu quero outro. Acabou de sair um tênis, eu acabei de comprar o tênis e saiu uma marca, um tênis mais novo. Eu não quero mais o tênis que eu acabei de comprar, porque já foi, eu quero outro. Comprei um carro, nem acabei de pagar aquele carro. Já Às quero vezes outro. Eu fiz uma prestação lá. Exatamente. Eu nem olhei o que tem dentro do meu carro, eu nem sei pra que serve todos aqueles botões. Eu nem sei mexer, igual o celular, né? Nunca nem abri. Não dá nem tempo de você aprender a mexer. Por que você quer? Sim. Por que eu sinto esse vazio? Por que nada me satisfaz? Porque esse vazio específico aí que você sente dentro de você, que eu sinto que ela sente, não é preenchido com coisas materiais. A gente sofre hoje de uma obesidade emocional. Então o que é algo obeso? É algo que tá fora do normal. Nós nos culpamos demais, cobramos demais, julgamos demais, sofremos demais. A gente vive numa geração completamente que tá vivendo na maluquice. Tá vivendo aqui, ó, só isso aqui. A minha mãe, ela usa um termo maravilhoso. A gente é tudo vaca louca. Sabe aquelas vacas loucas que você bota aquele negócio aqui no olho e você dá uma chicotada nela que ela nem sabe, ela só vai. Ela vai, ela passa na frente de todo mundo, ela nem sabe por que ela tá correndo. Ela só tomou e foi. A gente só vai, a gente segue a boiada, a gente segue a manada. Enquanto a gente não entender que a nossa caminhada evolutiva é nós, com a nossa própria consciência, a gente não vai conseguir melhorar. Vamos voltar lá nos primitivos, nos homens das cavernas, pra gente entender o que aconteceu pra tá na sociedade que a gente tá hoje. Pra que servem os planetas? Eles nada mais são do que as nossas escolas. Jesus, ele sempre falou: há várias moradas na casa do meu pai. A gente tem mais de 13, sei lá quantos bilhões de planetas, de galáxias, enfim. Então, pra que serve tudo isso? São moradas. São moradas para todos os tipos de espíritos, para todos os tipos de experiências. São todas criadas pelo nosso pai, para nossa própria evolução. Os primeiros seres humanos, eles eram nômades. Eles não tinham um local fixo, então a gente não tinha lugar fixo. A gente estava sempre ali, cada hora, morando numa caverna, numa tribo, né? Em um local. A gente estava sempre se deslocando de um lugar para o outro, procurando as melhores condições para viver, porque o nosso instinto de sobrevivência fazia com que a gente quisesse procurar esses lugares cada vez melhores. Mas nós éramos muito rudes e brutos na maioria do tempo. Um monte de animais malucos. E a gente tinha que bater neles, que se alimentar, que brigar. E tinha as tribos, então a gente não sabia nem se comunicar. Então ficava lá e acabou. Porque a sobrevivência era o nosso único propósito. Mas olha que interessante. Mesmo agressivos, a gente era muito criativo. A criatividade fazia parte constante do nosso dia. A gente pintava, criava armadilhas, criava armas, observava os animais e até chinelo a gente criou para não doer o pé naquela época. Então, e também inventamos uma forma de nos comunicar. Desde o início, sempre fomos inteligentes. Somos criados com a partícula divina. E essa partícula divina é responsável pela nossa inteligência e pela nossa criatividade. A gente é muito feliz
quando a gente tá criando coisas novas e quando a gente tá aprendendo coisas novas. Se faz tempo que você não exercita essas duas coisas, provavelmente você não tá feliz. Mas nós éramos biológicos, vivendo para satisfazer as nossas necessidades. Simplesmente a gente só existia. Não raciocinávamos o porquê fazíamos o que fazíamos. O tempo foi passando, várias formas de viver, a população foi crescendo, as brutalidades começaram cada vez mais a ficar maiores, as leis punitivas surgiram, pegou os chefes, vieram os chefes, criaram leis para obrigar a gente a ser quem eles queriam que a gente fosse, então começou uma bagunça. A necessidade de buscar Deus veio à tona. Pensamos que Deus estaria em algum lugar e começamos a buscá-lo. Criamos vários deuses, muitos deuses, demonstrando a necessidade que a gente tem desde o início de procurar o a mais, né? De querer saber aonde que tá esse a mais, o divino dentro de nós, porque Deus nada mais é do que o divino. Aí chegou um tal de Elias, um tal de Moisés, tendo que criar leis rigorosas, os famosos 10 mandamentos. Tiveram que criar leis ali pra colocar a gente num cabresto. Leis punitivas pra instigar o medo. Então a gente passou naquela época, quando a gente teve toda aquela situação, Moisés libertou o povo, caminhou no deserto e depois esperou 40 anos a geração. A gente começou a ter medo de Deus. Porque era uma forma que a espiritualidade encontrou da gente se controlar. Foi necessário porque nós estávamos incontroláveis e brutais, como crianças sem controle nenhum. Mas mesmo assim, a gente ainda necessitava de um Deus palpável. Infelizmente, ainda tem muita gente que ainda tem medo de Deus, né? Muita gente. Infelizmente, as crenças vieram crescendo tanto dentro da gente, desde criança, né? Já desde nossos ancestrais nós trazemos essa ideia, né? De que Deus castiga. Nossa, olha, Deus tá vendo. Deus é pai. Menino, olha, Deus vai te castigar, Deus vai te punir. E a gente cresce às vezes ouvindo essas coisas. E a gente passa a ter medo de Deus. Mesmo a gente sabendo hoje, estudando e compreendendo, né? Que esse Deus não existe, né? Esse Deus que pune, que nos castiga. Na verdade, tudo que acontece conosco somos nós, né? Que são as nossas escolhas. Nós aprontamos muito. Muito. Nós desafiamos muito a nós mesmos. Quando a gente escolhe realmente um caminho errado, quando a gente sabe que não é por ali, mas não adianta, né? Nossa, mas ali eu posso chegar mais rápido, então é melhor ir por ali. E aí depois a gente os atalhos, né? Sim, e aí depois às vezes conquistamos coisas tão rapidamente, conseguimos dinheiro, poder, e aí a gente, de repente acontece alguma coisa com a gente e a gente perde tudo. E aí fala, nossa, por que será que Deus está fazendo isso comigo? Onde foi que eu errei? A gente ainda tem coragem de perguntar. Será mesmo que a gente não sabe quando a gente erra? Será que a gente não tá dando mais valor para essas coisas? E Deus tá querendo mostrar que essas coisas não levam a gente a ser alguém melhor? Então é sobre refletir. A gente pegou todas essas leis rigorosas que foram criadas e punitivas para instigar o medo na população, para instigar o medo no seu filho. Seu pai fez isso com você, você faz isso com seu filho. Usar Deus como um controle, uma coisa para te controlar, né? Em vez de olhar e ver que Deus, ele é amor. E Deus é tão bom. Deus, ele não é amoroso, ele é o amor. Ele é o amor. Ele não é bondoso, ele é a bondade. A bondade é Deus. Deus ainda, mesmo assim, sempre nos dá oportunidade de novo, de novo e de novo. E não é só de a gente estar aqui novamente encarnado, tantas e tantas encarnações, mas ele dá a oportunidade da gente, assim, enxergar. Ele dá a oportunidade para que a gente possa aprender aqui mesmo nessa vida. Eu, pelo menos, ouvi muito que nós somos
criação de imagem e semelhança de Deus. Mas eu ouvi uma outra frase que faz muito mais sentido. Nós criamos um Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Um Deus que tem escolhas, um Deus que dá preferências, um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que se magoa, um Deus que privilegia alguns e mata outros. Quem faz isso somos nós. Como que o ser que nos criou, que é a pura bondade, que é o amor, que criou todo esse sistema de evolução, que criou todas essas leis, tudo bonitinho. O bebezinho vem, fica pequenininho, ele passa 9 meses, ele cresce, ele nasce. Olha que coisa linda. Você planta uma semente desse tamanho e dá uma paineira de 50 metros de altura. Sim. É perfeito, tudo é perfeito. E ele tem preferências? Ou nós estamos exatamente no local certo, na hora certa, com as pessoas que precisamos estar para a nossa evolução, para aprendermos a lidar com as nossas diferenças. As leis, a gente pegou as leis de Moisés e devido à nossa pequenez ainda na época, que era o nosso estágio evolutivo, nos tornamos cada vez mais intolerantes, preconceituosos, cruéis e radicais. Criamos as igrejas que eram chamadas de sinagogas e aí começaram as propinas aos sacerdotes, as barganhas, né? Eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me dar aquilo. Colocar as leis de Moisés embaixo do braço e seguir como se fosse um cachorrinho, porque senão Deus vai acabar comigo. Então eu não tô fazendo isso pra minha evolução. Eu tô fazendo isso com medo de ser punido. E aí chega Jesus no meio daquela bagunça e ele começou a falar de amor, de perdão, de fé. Porque todo mundo falou, gente, esse cara tá muito doido, né? Um monte de coisa brutal acontecendo e vem um homem que é o puro amor. Aquilo é Deus. Jesus, ele não era amoroso, ele era o amor. Ele não era humilde, ele era a humildade. Ele não tinha fé, ele era a fé. Então por isso que fala, Deus se personificou e veio aqui pra falar, gente, vamos entender um pouquinho melhor, né? Vamos entender que é amor, é perdão, é a humildade que é o caminho. Por isso que Cristo falava, eu sou o caminho e a verdade. Então ele veio nos mostrar que a vida é muito mais do que aquela coisinha de prejudicar o outro, de matar o outro, de punir, de destruir. Ele veio nos dizer que já era pra acabar aquele tempo de crueldade e julgamentos. E ele deixou isso bem claro no famoso acontecimento com Maria Madalena, Maria de Magdala, enfim. Quem aqui não cometeu um pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher? Mostrando que é pra gente parar de apontar o dedo pro outro e falar, olha aí você, Deus é pai, viu? Você merece passar por isso. E você, filho? Você já se olhou no espelho? E as coisas que você merece passar? Não é Deus que tá castigando nem você e nem seu vizinho. São as escolhas suas e as escolhas do seu vizinho, que estão fazendo vocês passarem pelas coisas para aprenderem a lidar melhor com a situação e evoluir. Então Jesus, com toda aquela calmaria, aquela coisa linda dele, falando tudo aquilo, ele também disse uma coisa muito importante que permaneceria na nossa sociedade, conosco até os dias de hoje. Ele falou, eu não vim trazer A paz, mas a espada. O que significa isso? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque ele veio, pegou as leis de Moisés, que beneficiava esses homens sacerdotes, que beneficiava, porque era fácil fazer pra mim ganhar algo em troca, né? Então ela me beneficiava, e Cristo fez assim, não é assim que vocês vão, que é o caminho não é esse. Começou a guerra dos fariseus para com ele. É uma guerra que é travada até os dias de hoje. Porque hoje ainda, em pleno século XXI, mais de 2000 anos depois, a gente ainda tem religiões punitivas, religiões agressivas, religiões intolerantes, religiões preconceituosas. Religiões que não fazem nada do que Jesus ensinou. Que ainda fazem o que está lá no Antigo Testamento. Mas Jesus não estava nem aí, né? Por onde ele passou, ele deixou seus ensinamentos para todos aqueles que estavam prontos para segui-lo. Então, é sobre seguir Jesus. Qual foi o caminho que ele deixou? Para você me seguir, você tem que fazer algumas coisinhas aqui. Então, ele falou algumas coisas aí que a gente precisa para conseguir ir num caminho melhor. Ele só passava, né? E ele nem convidava ninguém. Não. Ele simplesmente passava. Sim. E quem queria segui-lo, quem prestava atenção no que ele realmente estava ali trazendo de verdade, acabava seguindo. Ou quem era curado por ele, qual era a frase que ele sempre falava? Ah, você me curou, Jesus? Eu não. A tua fé te curou.
tua fé. Você se curou. O ato de você vir até mim. Se eu vou até alguém para pedir ajuda, eu me torno alguém humilde, certo? Que é um dos princípios de Jesus. A humildade. Por isso que era a nossa fé que nos curava. E por isso que ele não curou a todos. Por que ele não é que ele não curou a todos? Ele não tinha como curar quem não estava disposto a ser humilde para pedir ajuda. Então a gente caminhava até Cristo, não Cristo vinha até nós, sabe? Então é o que acontece hoje. A gente tem que ir até Jesus. Como eu vou até Jesus? Eu vou orar pra ele fazer um milagre na minha vida? Não. É com a sua mãe, com o seu filho, com a sua avó, com os seus alunos da escola, com seus amigos, com as suas amigas, com as pessoas ao seu redor que você vai até Cristo. Praticando o que ele praticou até o último dia da sua existência aqui na Terra. Ele não deixou de praticar o que ele ensinou. Passando em formas de tantas coisas. Tantas pessoas hoje que têm palavras que conseguem dizer para nós o real sentido de ser cristão, que é ser o que Cristo foi, fazer o que Cristo fez. A grande maioria não queria escutar e não quer escutar até hoje tudo isso que ele tinha para dizer. O Deus vingativo, o Deus punitivo de Moisés fazia muito mais sentido. Então colocamos ele numa cruz. Mas, ainda não satisfeito, no terceiro dia ele volta provando para todo mundo que a vida não acaba depois que a gente morre. Por isso que ele voltou, pra dizer, ô pessoal, tem depois. Vocês estão aqui focados só no que vocês estão fazendo, vocês estão achando que não tem consequências, que vocês não vão pra algum lugar, que acabou e dane-se. Ele voltou. Então tudo não acaba quando fechamos os olhos. A vida, ela é muito mais do que só isso. E se ele de novo estivesse aqui hoje, o que realmente a gente faria? Será que a gente seria diferente? Ou a gente talvez trancaria a porta na cara dele de novo e colocaria ele de novo numa cruz? Então é sobre isso que a gente precisa começar a refletir e sobre isso que todo esse estudo vai tratar. Ele também falou que em breve ele enviaria um espírito consolador, porque ele sabia que a gente ainda não tinha entendido. A gente ainda era muito pequeno, então ele precisou mandar um espírito consolador. O consolador é a doutrina espírita, que foi codificada pelo Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que ele é conhecido mundialmente por mim, por você, por todo mundo, como o famoso Allan Kardec, aquele que codificou toda a doutrina do Cristo. Tudo bonitinho ele deixou, de um jeito muito fácil, direto, de entender que tudo tem um sentido. Isso que é o Espírito Consolador. A doutrina espírita veio consolar os nossos corações, trazendo o verdadeiro propósito da existência. E Allan Kardec comprovou, através de suas inúmeras pesquisas, de tudo, que existia algo, uma inteligência por trás de todos aqueles fenômenos que aconteciam naquela época e que ninguém sabia explicar. O que é espiritismo? A gente escutar espiritismo é mesa branca, é falar com o morto, é psicografia, é uma religião, é uma ciência? É mexer com os mortos? É macumba do demônio? Sim. É uma filosofia? Mas que diabo é isso, afinal? Nada disso que eu falei. Ele é uma religião, ele é uma ciência e ele é uma filosofia. É o pilar. E tem uma frase sensacional do nosso querido Chico Xavier que descreve perfeitamente o que é esse consolador, o que quer dizer essa doutrina espírita. Que a doutrina espírita, ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Se nós tirarmos a religião e deixarmos somente a ciência e a filosofia, o que é que fica? Um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência e deixarmos só a religião e a filosofia, ficaria um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia e deixarmos só a ciência e a religião, ficaria então um corpo sem membros. Então, espiritismo não é um templo religioso, não é uma casa espírita. Ser espírita é compreender que estamos aqui para um sentido muito maior, que estamos aqui para evoluir, para passar por tudo isso que a gente passou, para conseguir nos tornarmos um ser um pouquinho melhor do que a gente está hoje. Subir um degrau que seja nessa escala evolutiva. O livro dos espíritos, o evangelho, tudo foi escrito, foi trazido por Jesus, pela espiritualidade, até 1869, que foi quando Kardec desencarnou. Toda aquela repercussão dos livros dele, queimaram os livros dele, e tacaram fogo em tudo, e aí aconteceu. Em 1914 explode a Primeira Guerra Mundial. E em 1939 explodiu a segunda. E nós também em breve vamos lançar aqui no canal um vídeo somente voltado para a vida completa dele, pra gente poder entender como que a espiritualidade fez, né, como que veio tudo isso. Inclusive ele era até ateu, né, ele não entendia nada de religião e ele foi atrás porque ele era muito inteligente, muito determinado, e ele mesmo
cético, foi atrás e ele mesmo caiu por terra quando ele viu e conseguiu comprovar que tudo aquilo tinha um sentido muito a mais, como 2000 anos atrás tinha dito Jesus. Depois uma guerra incessante por poder começou. A gente teve a Segunda Guerra Mundial, teve toda aquela tragédia, foram mais de 70 milhões de pessoas mortas. Foi uma coisa... Faz pouquíssimo tempo, faz nem 100 anos, faz pouquíssimo tempo que aconteceu tudo isso, que a gente não para pra analisar essas coisas, porque depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, começou uma guerra incessante por poder. O surgimento das indústrias foi uma corrida das grandes potências da Rússia e dos Estados Unidos, e infelizmente muitas dessas mortes pelo nome de Deus. E aí a gente se pergunta, e a nossa saúde mental, né? A saúde mental da gente, porque a gente tava aqui antes, a gente tá aqui desde o início, né? Vindo várias vezes, e aí a gente entra, pra onde que foi a nossa saúde mental? Hoje sabemos a resposta. Vivemos numa realidade de ansiosos, de depressivos. A futilidade nunca esteve tão comum. Nos tornamos vazios, sem propósito e ainda sem olhar para dentro de nós. A gente tem uma situação que aconteceu na década de 1970, onde as pessoas elas não sabiam lidar com seus problemas interiores. Então o que aconteceu? A psicologia da época, os psicanalistas, os psiquiatras pensaram, bom, se a gente não falar de problema, se a gente não reduzir a autoestima das pessoas, não reprovar os alunos, dar sempre notas boas, não vamos falar sobre isso, vamos só falar de coisa boa, de coisa superficial, a gente vai conseguir resolver as nossas questões. Foi aí que começou o gigantesco problema. Pensando em não falar dos problemas, nós achamos que seria a solução, e não foi. Hoje a gente tá aqui pra provar que não falar dos nossos problemas é o que tá fazendo a gente ter problemas. Que nós hoje estamos bem no meio da transição planetária. A gente tá no marco, no ápice da transição planetária. Vamos deixar de ser humanos para nos tornarmos seres humanos, que são seres psicológicos, seres mentais, que querem a mais. Então nós estamos mudando de biológicos para psicológicos. E esses conflitos existenciais são a marca dessa regeneração. Nós estamos mudando para seres psicológicos, reflexivos, que querem mais do que ser só um humano que vive para satisfazer suas necessidades e seus desejos egoístas. Será que é falta de Deus? Mas aí eu quero te perguntar, onde é que tá Deus? Aí a gente responde, Deus tá lá. Sentado no Aí eu trono. imagino Jesus me respondendo, mas lá onde, meu filho? Aonde que tá, né? Jesus olhando, falando, aonde que tá? Então reflete comigo. Você acha mesmo que o Cristo, em pessoa, veio aqui pra ensinar que Deus tá no céu? Sendo que a gente vive num planeta redondo. Num redondo, não tem cima e embaixo. Onde que é o céu? Aqui no azul? Mas se a gente sai do nosso planeta, não é mais azul, não é mais céu. E aí? Aonde é que tá? Há mais de 7.000 anos, desde Moisés, estamos buscando um Deus do lado de fora. E adivinha só, não encontramos nada até hoje. E nem vamos encontrar. Se você espera encontrar Deus do lado de fora, desculpa, você não vai encontrar. Então a falta de Deus, que é a causadora desse problema, infelizmente, nós continuamos buscando e indo para o caminho errado. Hoje, a maior causa de depressão e ansiedade é a falta de propósito, vazio existencial, falta de identidade, falta de si. Dentro de você tá uma verdadeira bagunça e você não tem ideia de como que você vai arrumar essa bagunça. E esse é o intuito desse estudo nosso. Arrumar essa bagunça para você descobrir o seu propósito e conseguir encontrar de fato Deus. Porque estamos há milênios aqui na Terra tentando encontrar Deus no lugar errado. Não achamos. E estamos doentes e morrendo por causa disso. Hoje é muito comum não sabermos lidar com o nosso eu interior. Tentamos passar a maior parte do tempo no externo. Eu tô querendo olhar pra fora. Deus, ele tá dentro. Ele não tá lá. Ele tá aqui, dentro do seu coração, dentro do meu. Nós somos um pedacinho dele. Jesus disse, vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Que tanto ele quanto nós somos partes de Deus. Então a gente vai tratar muito sobre alguns pontos aqui nesse estudo, sobre reforma íntima. O que é reforma íntima? Se mudarmos por dentro, mudaremos o mundo. Geração. Por que essa geração nossa é a mais triste toda a época que nós já conhecemos? E por que estamos tão doentes? Tudo isso a gente vai falar do decorrer desse estudo. E a gente vai falar da doença. A doença que tá aonde? Ela não tá no outro, ela tá em você, em mim. A doença que está dentro de nós. Família. A sociedade é reflexo da família. Mas quem são as famílias? Nós. O problema não está na sociedade e nem no mundo. Que o problema está em nós. A gente vai ouvir muito isso no decorrer do curso. Vou tentar ressignificar e vou descobrir até o fim desse estudo como eu faço para reorganizar
as coisas dentro de mim. Vitimismo. Devemos entrar dentro de nós mesmos e entender a causa das nossas revoltas e tristezas. Parar de culpar o mundo, Deus e as pessoas. É você quem faz as suas escolhas. Você vai entender que as coisas vão começar a fazer mais sentido na sua vida. Você vai parar de querer procurar um culpado, vai se responsabilizar e vai decidir fazer alguma coisa referente à situação que você tá hoje. Vibração. Tudo está ligado ao nosso padrão vibratório. Pensamento, sentimento. É nós prestarmos atenção nos nossos pensamentos que estão ligados ao nosso sentimento. Se eu não tô com sentimento muito bom, como estão meus pensamentos? Pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento. É um ciclo. Se você não melhorar isso, você só vai piorar. A tendência é cair. Sua vibração, ela vai caindo, 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 caindo. Aí você já não sabe mais o sentido de nada, você cai naquela tristeza, naquele desânimo. Lembra do que a gente falou, dos D, da letra D? Por causa dos pensamentos que você está nutrindo na sua cabeça. Sejam eles de ressentimentos, de mágoas, de revoltas, enfim. E é entender, né, que padrão eu estou vibrando, que pensamento eu estou gerando. Aí sim eu vou saber qual é a vibração que eu estou. Por isso que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e se perguntar sempre: qual pensamento eu costumo pensar? Porque a mente mente. Então vamos entender o que aconteceu. Aquela pessoa apareceu, ela me causa X coisa. Por que ela me causa X coisa? Tá, porque aconteceu isso. Tá, mas isso realmente é culpa minha? Não é culpa minha. Foi uma situação fora do meu controle. Então por que você está se culpando? Então a gente começar a refletir e soltar um pouco a mão do nosso próprio pescoço. Você passou por situações porque você é um espírito em evolução. Lembra que não é errando que se aprende, é corrigindo os erros. E a gente pode também aprender, sabe, de uma forma mais leve. Sim. A gente não precisa ficar se colocando numa cruz. Não. A gente não precisa ficar, nossa, eu não consigo. Não. Começa a parar de olhar para as coisas que você não consegue. Começa a olhar para as coisas que você tá conseguindo realizar. É olhar pro que você fez. Não olha pro que você não fez. A vida já é muito dura pra você ficar olhando só pro que você não fez, pro que você deixou de fazer. Meu Deus, o mundo tá acabando, tô errando. Você tá aqui para aprender. Toma responsabilidade, toma rédeas da sua vida. Isso é a gente não se cobrar tanto. A gente pode sim conseguir melhorar muita coisa conosco mesmo. E um jeito muito sensacional que Deus criou pra gente é eu bater um papo com Ele. Um papo sincero, sem oração decorada, sabe? Deus, para de olhar pra cima. Fecha o olho. Entra dentro de você, porque é aí que Ele tá. Você vai começar a notar sentimentos que você nunca teve. Quando você parar de olhar pra cima, pro céu, buscando Deus lá do lado de fora. E entender que Deus tá dentro do seu coração. Ele tá nas suas atitudes. Ele também tá do lado de fora. Ele tá nas árvores, na natureza, no vento que bate no seu rosto, na chuva que cai, nos animaizinhos. Mas não é só lá. Ele tá aqui também. Então essa aqui é a introdução nossa, tudo que a gente passou. O PDF vai estar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que esse aqui é o livro, tá? Chama Conflitos Existenciais. Quem quiser comprar para poder estar acompanhando, para poder ter aí e ler. Vou passar aqui para vocês todos os assuntos que a gente vai falar. Olha como esse livro é sensacional. A gente vai falar de fugas psicológicas, preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobia, coragem, amor e morte. Então serão ao todo 20 aulas, 20 vídeos aqui, né? Estudos sobre tudo que tá aqui e mais algumas coisas, muita coisa que a gente trouxe aqui não tá no livro. Então a gente tá pegando como base, mas não é só ele, a gente tá usando vários livros para estudar. Livros esses que, se vocês se interessarem, a gente pode mandar para vocês lá no grupo quando a gente estiver abrindo pro bate-papo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.